em casa, triste, entra no nosso sarau, ó, começa a ficar feliz, vai esquecendo os problemas, né, Cacau? Com vocês agora, Cacau não vai. Obrigada, Paleta. Boa noite, Chá, boa noite a Wagner, Valdec, Ivan, Pareta, Calderache, todos e todas e todos que estão em casa nos assistindo, né? Na verdade, eu venho de muito tempo, né, na poesia e de eventos culturais, principalmente a partir do momento que eu voltei para o interior do estado da Bahia, para a minha terra natal, a cidade de Iguaí, né? Em 93, mas eu já participava de eventos aqui em Salvador, ainda timidamente, porque era bastante jovem. E lá eu tive esse intuito, né, de movimentar essa questão da poesia na cidade. A única pessoa praticamente que falava de poesia lá era eu, apesar de que já tinham escritores como o Gramílio de Matos, né, que é um ícone também do tropicalismo, conviveu com o Ali Salomão, Glauber Rocha, a galera toda da Tropicália, né, e Torquato Neto, e depois teve que ir fazer seu trabalho de pesquisa em Portugal e na África, e acabou ficando esquecido dos demais tropicalistas na poesia. Mas, assim, eu chegando lá, eu criei um grupo. Aliás, inicialmente eu passei a organizar, que também não eram chamados saraus, né? Mas encontros de poesia, trazia alguns grupos de outras cidades que já faziam esse tipo de trabalho. Eu me lembro que tinha um grupo chamado Humus Alados, né? Que era do Rui Lobo, de Brumado, e participando de alguns eventos juntamente com essa galera, pela região sudoeste do estado da Bahia todo. Na época nós tínhamos uma ONG regional que se chamava Conselho Regional de Cultura, da região sudoeste, e viajávamos por diversas cidades ali da região sudoeste, né, do estado da Bahia, aqui do estado da Bahia, realizando esses encontros culturais e apresentações de um modo geral, música, dança, teatro, tudo, artes plásticas, tudo, todo tipo, cultura popular, tudo. E eu passei na minha cidade natal, né, na minha terra natal, a movimentar essa cena cultural de diversas maneiras. Uma das coisas, né, dentre outras que eu passei a realizar, foram esses encontros de poesia, esses saraus, trazendo grupos de fora e poetas de fora para se apresentar na cidade. Inclusive, eu me lembro que Cuca Matos levou uma galera muito legal do teatro de rua, né, para um desses eventos também. E daí, como eu fazia teatro na época aqui em Salvador, eu tentei montar um grupo de teatro lá, a coisa foi rolando e tal, e aquela coisa de interior que não dava para acontecer, até que nós montamos o primeiro espetáculo teatral, e por incrível que pareça, foi com poesia, né? Era um trabalho um pouco parecido com aquele do Los Catedrásticos, apesar de que, na época, eu não conhecia ainda o trabalho do Los Catedrásticos, que começou mais ou menos na década de 90, mas foi o período que eu estava praticamente voltando para o interior, né? E lá eu montei, só que não era com música baiana, era com as músicas consideradas bregas, né? Com os textos da música sendo encenados, na verdade, e nós montamos um espetáculo chamado Do Brega ao Chique, e que nós tínhamos, no início, a abertura com essa encenação teatral mesmo, dessas músicas consideradas bregas, mas aquele bregão bem tradicional, né? E depois, na segunda parte, nós tínhamos textos clássicos da poesia, né? Por isso o espetáculo ficou chamado Do Brega ao Chique. Bem, e daí esse grupo teatral começou com esse trabalho de poesia, porque os outros trabalhos com textos dramáticos nunca se concretizavam, né? A gente começava a montar o espetáculo, depois alguém ia embora, alguém saía, e aquela confusão nunca dava certo. E como o grupo começou a fazer teatro com poesia, nós acabamos dando nome ao grupo de Poesia e Companhia, que ficou carinhosamente conhecido como Poesia e Cia, devido à abreviatura, do nome Companhia. Bem, a partir daí nós viajamos a Bahia inteira,
apresentamos em diversos festivais, concorrendo, ganhando prêmios. Inclusive, aqui em Salvador, nós apresentamos no Sarau do Gregório, promovido por Douglas de Almeida, porque na época também eu já estava aqui em Salvador na cena de retorno, né? E trouxe o pessoal para cá. Apresentamos na inauguração do ICB, que era na Ribeira, o Instituto de Cultura Brasil, Itália e Europa, dos quais eu fui um fundador também, junto com Pietro Galino, o italiano Pietro Galina, e fui um dos vice-presidentes durante 2 anos. E esses 2 eventos, o do ICB contou com a presença do vice-cônsul da Itália e diversas autoridades italianas, né? O Sarau do Gregório com a presença da cônsul de Portugal, fui lá no gabinete português de leitura. E resumindo, quando eu retornei para Salvador, eu também voltei, aliás, quando estava lá também participava aqui de diversos eventos, né, devido aos contatos que eu tinha com as pessoas daqui, continuava, vinha participar. Naquela época, Douglas já organizava também há bastante tempo muitos eventos, né, inclusive o Sarau do Gregório, que eu participei das Bienais do Livro, participei do Poesia na Boca da Noite, José Inácio Vieira de Mello. Participei de eventos na Câmara de Vereadores, inclusive em um evento fiquei naquele concurso no troféu Poesia Falada, Castro Alves de Poesia Falada, né? Eu fiquei como finalista entre os 3 primeiros lugares em uma edição, depois, posteriormente, ganhei, fiquei em primeiro lugar, e assim, participei de diversos eventos, inclusive o Estação Poesia, que Douglas de Almeida também realizava, que nós recitávamos em estações de transbordo, e sempre gostei de tudo isso, né? Desde quando eu vi pela primeira vez, eu estava falando ontem com a Ametista, né? No nosso sarau, na última edição do nosso sarau, desde quando eu era adolescente, tinha 16 anos e passava pela Praça da Piedade e via aqueles poetas recitando, né? Aquilo mexeu comigo, então essa coisa de querer estar na rua também recitando, apesar de não ter participado, né? Mas de querer estar falando abertamente, ou na rua, ou no local fechado, onde fosse. Então, eu também sempre fui essa pessoa de estar em todos os lugares, né? Onde tinha poesia, eu fazia questão de estar participando e de estar presente. E nessas indas e vindas, né, lançando livros e tal, eu lancei o meu livro Você Não Sabe do que é Capaz, né, na biblioteca do Goethe-Institut, né, lá no ICBA. E em 2017, né, um dos meus livros, que é esse aqui, e durante o lançamento, não só nesse lançamento, mas também no livro Os Poetas Estão Vivos, que inclusive Gustavo Felicíssimo, que é da Mondrongo, esse livro é da Mondrongo, esse que eu mostrei agora, Os Poetas Estão Vivos, Gustavo Felicíssimo sempre comenta sobre isso, né? Que eu fiz um... Cacau? Oi. Só um minutinho. Eu vou pedir para você continuar, não esqueça onde você parou, não. Só para a gente lembrar que vocês vão voltar depois também para recitar, tá? Só lembrando isso, porque a gente está com um pouquinho agora só para falar rapidinho e depois volta, tá certo? Eu estou encerrando, inclusive. Então, assim, no lançamento desses livros, e no lançamento dos meus livros, como o Pareta, aí, se não me engano, foi ele que falou também, eu promovia verdadeiros, não digo nem saraus, mas eram eventos culturais, com muita coisa junto, né? E eu fiz isso também no lançamento desse livro, Você Não Sabe do que é Capaz, lá no Goethe-Institut, na biblioteca do Goethe-Institut, onde eu lancei, que ele é da editora Penalux, dentre outros lançamentos, né, em São Paulo e tal, e vários, mas lá especificamente eu fiz um evento desse tipo, com um formato meio parecido com o que é o nosso sarau hoje. Então a UTE me chamou depois do lançamento, no meio do lançamento, eu me lembro, falou, olha, você deveria fazer um evento parecido aqui. Eu falei, tal. E aí a gente ficou de conversar, nós não fechamos nada. Eles têm um recesso em janeiro, isso foi em dezembro, janeiro eles têm um recesso, em fevereiro ele perguntou, ela me ligou, aliás, mandou uma mensagem do WhatsApp perguntando se estava tudo certo para fazer o evento. E aí eu disse, tá, sim, claro, já tinha conversado com a galera, ela pediu para fazer um projeto, mandar meu currículo para apresentar a direção lá do Instituto, eu enviei, e daí surgiu o nosso sarau em 2018. Nós já estamos no 3º ano do nosso sarau, os 2 primeiros anos foram virtuais, né? E passou a reunir muita gente boa,
né? Porque o nosso sarau tem essa característica de estar aberto à participação de todos, desde o pessoal da periferia ao pessoal da academia, né? Sem nenhum problema, com pessoas da Bahia, de Salvador, do interior do estado, de outros estados, pessoas também de outros países que passavam por lá fazer uma participação musical, por exemplo, como já aconteceu, né? E daí nós ficamos 2 anos presencialmente. Este ano nós iríamos fazer em março, que nós tínhamos o formato presencial sempre com um escritor convidado para debater sobre o seu trabalho, seria até Marcos Peixe em março. Aí veio a pandemia, né, já estávamos com a divulgação pronta, tivemos que cancelar o evento. Achamos que poderíamos fazer em abril. Abril, a coisa foi piorando em relação à questão do coronavírus. Maio também, e aí eu decidi fazer virtualmente, já que as lives já estavam bombando, e passei a fazer virtualmente. E deu muito certo. E o bom disso é que, devido ao contato que nós tivemos, né, Valdec também é uma dessas pessoas, com o pessoal da Colômbia, no Parlamento Internacional da Colômbia, do qual sou cônsul, nós estivemos lá no ano passado, né, no evento presencial, e a partir daí a gente passou a fazer parte de diversos grupos, né, da Argentina, Colômbia, Chile, Uruguai e tal, e contatos com muitos poetas latino-americanos. Então, a versão virtual nos permitiu tornar o nosso sarau um evento internacional, com a participação de poetas de diversos países, né? Então, como vocês falaram aí, modéstia à parte, realmente o evento está bombando, né? Ontem nós fizemos a nossa última edição e todos que estão aqui praticamente participaram, praticamente todo mundo que é da cena poética, cultural de Salvador, né? Em se tratando de Salvador, participou do nosso sarau, tem um espaço assim muito aberto para todos e eu fico muito feliz, fechando aqui a minha fala, em saber que este evento hoje é um evento internacional. Nós pretendemos, quando voltarmos às edições presenciais, trabalharmos também com formato híbrido, no sentido de termos a participação de pessoas de outros países, através do telão, né, e do streaming. Vamos tentar fazer isso. E, para mim, é um grande prazer, uma grande honra estar participando novamente do Afins. Participei do anterior, que foi lá na Escola de Belas Artes, que também foi maravilhoso, né? Levando o nosso sarau para este evento. E é tanta coisa que a gente vai falar, o tempo é curto, realmente. Eu preciso encerrar minhas palavras, porque vou voltar depois para recitar. Eu só fecho aqui dizendo que todo esse cenário de saraus de Salvador, que tem se espalhado também pelo interior da Bahia, que tem crescido no Brasil de um modo geral, tem contribuído e muito para a divulgação dos poetas independentes, né? Dos poetas regionais, dos poetas locais. Isso tem sido muito importante. Eu digo hoje que em Salvador, né, já que estamos aqui em Salvador principalmente, os saraus têm tido uma importância muito grande, tanto no sentido de criar um público leitor, quanto no sentido de divulgar o trabalho dos autores baianos. Muito obrigado. Obrigado também, Cacau, com certeza. Gente, eu não vou me prolongar.